Olá, eu sou a tabelier Jennifer Castellan de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés interdisciplinar, onde o direito, a arte, psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá no YouTube, te inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os episódios. Você pode também nos acompanhar lá no Spotify. E no episódio de hoje, vamos falar sobre arte e educação em direitos humanos. E para essa roda de conversa, convidamos Cristiane Johan, que é defensora pública, mestre em educação e especialista em direitos humanos e políticas públicas pela Unicinos, criadora do projeto social de educação e direitos humanos, implementado pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Conosco também Aloísio Pedersen, que é professor, artista plástico e arte-terapeuta, também autor e diretor de teatro, idealizador do método Arte e Inclusão, que já recebeu 2 prêmios em Direitos Humanos da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e da Ajures. Isso. Muito bem-vinda, Cris. Muito bem-vindo, Aloísio. Satisfação. Muito contente com a presença de vocês. Então, qual é a ideia desse programa, quando a gente pensou nele, desse episódio? Nós já tivemos um episódio sobre bullying aqui, sobre violência nas escolas. Conversamos, eu fui resgatar o episódio 29, pessoal, para quem quiser ir lá conferir, com a advogada Thaís Recoba e com a psicóloga Valéria, tá? Então, foi bacana, conversamos sobre vários aspectos dessa temática, porque a gente se preocupa muito quando a gente identifica, né, na imprensa, na mídia, uma situação de violência, né, nas escolas e nos adolescentes. E a ideia do programa é que a gente possa fazer vários recortes, às vezes os temas se revisitam, né? E aí este é um recorte para essa temática. E a gente achou que vocês dois ia dar um belo de um link bacana aqui. Tomara, né, Cris? Olha a expectativa. E a gente pensando, puxa, esses dois aqui vai funcionar. Essa conversa vai rolar muito, muito leve, muito boa e muito enriquecedora para todos nós que estamos aqui, para aqueles que nos escutam. Então, vou contar para vocês por que será que esses dois aqui têm muito a nos contar sobre essa matéria. Eu vou começar com a Cristiane, né, que eu vou chamar de Cris, que desenvolve, então, né, ela vem do direito, defensora pública, mas ela, então, acabou se interessando por essa temática de educação para a cidadania ou de direitos humanos junto às escolas, para desenvolver essa cultura de paz. E como é que é isso? Por quê? Da onde surgiu essa ideia? Como é que tu desenvolveste esse projeto? Então, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez, Jennifer, pelo convite. E quero aproveitar para parabenizar pela criação desse espaço de reflexão que reúne visões de diferentes campos de atuação, né? A tal da modernidade líquida, né? Que precisa ser cada vez mais fomentada para que a gente possa ter uma visão mais geral sobre as questões. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Quanto à questão do projeto, ele nasce de uma constatação de que a sociedade brasileira estava vivendo um movimento crescente de discursos de intolerância, de ódio e de discriminação, né? Que a gente vê num momento mais específico em 2018, mas que a gente vê até hoje resquícios ainda desse movimento. Então, a partir da constatação da existência desse movimento na nossa sociedade, ficou uma preocupação muito grande, né? Onde isso iria levar? Né? Que caminhos nós estaríamos tomando? Né? Então, na época, eu fui buscar me apropriar de informações e de conhecimento no curso de especialização da Unicinos, justamente para fazer um movimento em sentido contrário, né? Um movimento que fomentasse valores humanísticos e democráticos de respeito aos direitos de todos, né? Independente de raça, de cor, de crença, de procedência, de qualquer outro, como determina, aliás, o artigo 3º da nossa Constituição brasileira, né? Que a gente caminhe no sentido de construção de uma sociedade
que promova o bem de todos, sem preconceito, sem discriminação. Então, no curso, eu pude, então, ter a oportunidade de criar um projeto, que a professora Cleonice, foi minha orientadora, me ajudou a criar, que oportunizasse uma parceria, né? Uma parceria entre profissionais do sistema de justiça com os profissionais da educação, para realizar, então, o fomento a essa adesão a valores democráticos e humanísticos. Na época, eu lembro, como se fosse ontem, eu conversei com a presidente da Associação dos Defensores Públicos, que era a doutora Juliana Lavini, e ela também compartilhava dessa mesma preocupação. Então, ela, Cris, vamos fazer alguma coisa nesse sentido para a gente atuar, então, enquanto defensores públicos, não só nos fóruns, não só nos processos, mas nos ambientes escolares, nas comunidades, né? Fomentando essa cultura de respeito aos direitos humanos. E aí, então, em 2019, esse projeto foi implementado pela Associação dos Defensores Públicos, com um projeto piloto em São Leopoldo, que é onde eu tenho morada, né? E com os resultados desse projeto piloto, com as enquetes, com as entrevistas dos participantes, nós verificamos que essas atividades teriam muito a contribuir. Então, a gente conseguiu que a Defensoria Pública aderisse a essas atividades e, em 2021, a Defensoria Pública, então, fez um convênio com a associação para que os colegas pudessem ter como atribuição, né, legal e institucional a educação em direitos humanos nos ambientes escolares. Então, a partir disso, as atividades têm sido estendidas a outros municípios, os colegas são incentivados e apoiados, né, por uma pequena coordenação de colegas da associação que auxilia alcançando materiais de apoio, porque os colegas têm muito trabalho, né, e uma demanda gigantesca. Então, os colegas têm esse apoio da associação para realizar essas atividades. Muito bem. E agora, então, eu passo a bola aqui para a Luíse, porque ele também tem muitos projetos na área da educação, a partir da arte. A tua experiência é muito vasta, né? Experiência premiada e tudo mais. Queria começar, então, sobre esses projetos lá da área da educação. A gente conversou em bastidores em algum momento, né? Quando eu conheci o Aloysio, fiquei encantada, que ele me dizia que trabalhava numa escola que era depredada, que era muita rixa entre os adolescentes, um grupo assim que vinha com toda essa questão emocional de violência mal trabalhada e mal conduzida, e que então ali tu entraste propondo uma transformação através da arte. Não foi assim? Conta pra gente. Mais ou menos assim? É que muita quilometragem, tem muita história. Vamos contar essa Mas especificamente história. Esta começou em 2006, na Escola Padre Reus, né? Porque eu vinha da Escola Odila Guedes da Fonseca, mais lá do interior de eu Ipanema. Conheço, eu morava quase ali. E lá, então, o meu projeto de sala de aula, como eu me formei em comunicação, eu dava escrita para comunicação, texto para comunicação, e terminava minha história, meu currículo, e entrava com estudos rio-grandenses, com Simões Lopes Neto, com teatro, e a diretora, a Longo Pfeiffer, me trouxe todos os canais de televisão, e a partir dali eu comecei a dar oficinas. Então, eu abri uma oficina na escola, e o mais interessante é que quando eu fui para o conselho de classe, quando os professores viram os meus alunos, eram os piores. Isso que eu tinha filhos de professor junto. E esse fez isso, esse fez aquilo, aquele colocou o professor contra a parede, aquele não apresenta trabalho. Eu estava com os piores ali. Mas os piores me levaram a prêmios. Os piores que não tinham iniciativa para nada, colocaram dentro de um caminhão uma sala de aula e nós abrimos o quarto encontro Renner de teatro no São Pedro, com todo o pessoal ali, a fundadora, e, enfim, e mudou. Inclusive, uma dessas piores é uma grande psicóloga da Unicinos hoje. Então, dali, eu ganhei um prêmio como artista plástico, fui pintar na Europa, pintei na Pão des Arts e tal. Aí voltei. Quando voltei, eu tinha um ateliê próximo ao Padre Reus, então eu fui para a escola Padre Reus, porque o professor já me colocou
na história da cultura na escola e tal, do clube cultural na escola, e justamente no ano em que a escola iniciou a DPDA, ela estava todinha lajotada e tudo, isso em 2006. Ela teve um banheiro explodido em março, as salas começaram, uma das salas foi com a porta, metade da porta queimada, e aí ele parou tudo e disse, não, me chamou, tu consegue fazer um projeto? Para lidar com as turmas, 15 turmas da manhã, que foram as mais violentas, né? E chamou os pais, fez um dossiê para a secretaria responsabilizar os pais e tal. Enfim, e aí eu comecei numa sala ampla, sem classe, sem cadeiras, e fiz o projeto, né, a partir do corpo e tal, sempre buscando a criança interior ferida, porque aquele que agride, ele foi agredido em algum momento. Então, muito baseado em Jung, que depois também Antonise da Silveira, e tantos outros, né, especificamente Paulo Freire, com essa educação libertadora, né, aqueles trabalhos daquele ano de 2006 todos saíram na Zero Hora, na página de arte da Zero Hora, e foi convidado para inaugurar a parte da educação da Bienal que aconteceu no ano seguinte, em 2007, da grande Bienal de 2007. Então, e a escola era pintada 2 vezes por ano. Era 12 mil na época, porque era uma escola grande de segundo grau. Conheço ali da Praça da Tristeza, né? Ali na Praça da Tristeza, na frente do Zafari. E aí era pintada 2 vezes por ano. Até hoje ela é pintada 1 vez a cada 2 anos. Então, de conscientizar, de dar o aporte ao aluno se sentir na escola, ter visibilidade, o aluno ter televisão. Então, aí eu tenho vários prêmios, aí tem documentários sobre este trabalho, TVE Repórter, Arte e Inclusão, dá toda a minha história no Padre Réus, na FASE, no Instituto Psiquiátrico Forense, e sei mais aonde, porque eu participo de não, a lista é longa dos projetos desse senhor. Então, foi, eu acho que 16 anos de projeto, foi super criativo, eu tive um prêmio nacional também aí, e eu acho que para iniciar dá por esse aí. Sim. Porque depois foi para o... Bom, pronto. Mas a Luísa, então assim, tu começaste tanto com a questão do teatro, do corpo e depois da artes plásticas, de tudo, misturou. Não, de tudo junto. Muitas de tudo junto. Ferramentas diferentes. Muitas ferramentas diferentes. Por exemplo, para trabalhar com esses alunos. O expressionismo, que faz linhas. Então, uma tela enorme no chão, cada um fazia uma sua linha ali e depois se juntavam as cores, né? Escuro, médio, claro, como o Leonardo da Vinci colocava para a tela do canal, e depois tirávamos a tela e agora este é o espaço, faz a tua linha, faz a tua. Quem é que vai se cruzar com quem? Por que tu fizesse essa coisa circular aí? Porque aqui foi quando eu perdi minha mãe, eu fiquei meio fora. E aí o que aconteceu, fulano, que tu quis passar de um caminho para o outro? Aqui eu quis fazer uma atravessada, e me dei mal e tal. Então é muito chão. Então tu vai construindo a obra e o teatro junto. Sim, muito interessante. E aí, Cris, o que tu me diz, então? Como é que foi a recepção do teu trabalho, do teu estudo nessa tua pesquisa, de chegar nas escolas, conversar com os alunos, conversar com os professores? Como eles receberam esse trabalho de falar sobre cidadania, falar sobre, acredito, não violência, ou entender por que de tanta violência, né, e conhecer seus direitos. Todo esse teu projeto abrange toda essa gama, né, de elementos. Como é que foi implementar a questão da receptividade, tanto dos professores, dos alunos, das famílias? Como é que foi isso? Então, eu estava me identificando muito com a fala aqui do colega, porque a violência ela acaba refletindo no ambiente escolar, né? A escola está inserida num contexto onde nós vemos se reproduzirem as violências que ocorrem nas casas, que ocorrem nas redes sociais. Então, quando vem alguém para apoiar os professores na tarefa de lidar com isso e fazer disso um outro resultado, como o colega conseguiu fazer, o acolhimento é muito gratificante, né? O que a gente percebe é que as escolas que nos demandam uma vez, nos demandam mais vezes, né? E isso traduz para nós um benefício,
porque se a atividade não tivesse contribuído de alguma forma para lidar com a violência e com uma cultura de intolerância, nós não seríamos demandados outras vezes pelos mesmos professores que participaram com seus alunos. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça quando você pergunta assim, como é que foi a aceitação, como é que foi o acolhimento, foi surpreendente. Né? A gente pôde se perceber parceiro de uma parcela de trabalhadores que até hoje sofre constrangimentos inúmeros quando tentam abordar os temas de direitos humanos. Então, foi surpreendente, foi incentivador, né? Ao mesmo tempo que, em relação aos alunos, também foi surpreendente, porque nós não tínhamos ideia da demanda por informação que eles têm de assuntos do cotidiano. Tais como? Tais como liberdade de expressão. Veja, nós começamos esse trabalho em 2019, onde as redes sociais eram bombardeadas por discursos de intolerância, sem qualquer sinalização para esses adolescentes de que isso estava errado. Para eles, aquilo ali estava normal. Era uma situação ok, podia fazer. Né? Então, nesse cenário, a gente entra na sala de aula falando de respeito, falando de limites ao exercício do seu direito, né? Porque o limite à liberdade de expressão ele existe. Eu não posso, sem ser responsabilizado, falar o que eu quiser. Eu posso, mas até onde eu devo, né? Até onde vai o meu direito de me manifestar? Até onde ele vai atingir o direito à dignidade, à honra e à imagem de uma outra pessoa? Né? Então, isso tudo foram reflexões que a gente foi levando. E aqui, Jennifer, eu quero trazer um aspecto muito importante, porque o jovem ele está percebendo as influências, os valores e os conhecimentos que a sociedade, nessa geração, tem a transmitir de diversas formas. E o TikTok é um. Quantas e quantas falas não ocorreram nas atividades equivocadas, perguntando por que o aluno tinha visto no TikTok. E estava equivocada a orientação que aquele vídeo do TikTok tinha passado. Então, nesse ponto, foi muito importante também. E no aspecto da comunidade jurídica também foi bacana, na medida em que os colegas sinalizaram a vontade de participar e a própria instituição da Defensoria incorporou esse tipo de atividade como uma atividade institucional. Então, a gente tentou, ao máximo, tentar divulgar esse trabalho para que ele fosse, então, visto por pessoas que têm interesse em realizar algum tipo de trabalho assim, e não necessariamente copiado, ipsis literis, mas que servisse de estímulo para outras ideias. Né? Sim, então, nós levamos a iniciativa desse trabalho para congressos internacionais, tentamos publicar e publicamos, né, diversos artigos em diversos meios, em especial nos canais de fomento da Associação Nacional dos Defensores Públicos, né? Então, eu diria que é muito bom olhar para trás e ver a receptividade da sociedade como um todo para essas atividades. Construir uma abertura para essa temática, que às vezes é tão delicada por falta de informação, por medo de tocar em determinados aspectos, por medo de encontrar, eu acho, né, Aloísio, pessoas que estão ali com histórias sofridas, de violência, e às vezes essa possibilidade, até onde a gente pode se envolver enquanto educador, enquanto artista, enquanto protagonista, né, e símbolos que acredito que esses adolescentes acabam enxergando, né, em vocês, em pessoas que capitaneam esses projetos. Mas há que se ter uma coragem, há que se ter uma vontade, né? De adentrar nesse universo. Eu sou uma pessoa muito estranha. Eu não tenho medo de nada. Coragem não te falta. Eu sou um guri de Arrabalde. Eu fui para o Júlio de Castilhos porque eu queria pegar bonde, queria fazer teatro. Aí no Júlio de Castilhos não podia fazer teatro, porque era ditadura. Aí o diretor do centro acadêmico já tinha fugido, era o Eurico Teixeira Lisboa, que depois foi aparecer morto 5 anos depois em São Paulo pela ditadura.
né? Aí eu consegui fazer faculdade na PUC de noite, para poder, que tinha que trabalhar, e aí, vamos fazer teatro, vamos! 3 meses depois, o nosso diretor também fugiu para o Uruguai, porque estava sendo perseguido, para ver as limitações, para ver em que tempo nós estamos, né? E, enfim, mas comigo em sala de aula, por exemplo, é a violência, vamos trazer violência aqui então, fazer o alongamento, e aí então eles vão caminhar como gay, caminhar como prostituta, caminhar não sei o quê, entendeu? E agora, ele te desrespeitou no recreio, dá um soco nele. Aí fazer uma coisa como stop, sabe? Não, então assim, ele falou mal de ti, vai lá. Então, escolhe o lugar do corpo. Né, para dar, porque ele te disse isso da tua mãe. Aí o cara vai lá e dá no nariz. E o outro então reage com aquilo e cai no chão, mas o outro fica aqui. Aí aquele que caiu no chão volta e escolhe o lugar no corpo que vai bater com força mesmo, mas com stop. E o outro tem que reagir. Então, foi bom levar um soco no nariz? Foi bom levar um soco nos bagos? Foi bom levar um soco nos seios? Entendeu? Não, pois é, não, mas então tu traz essa... Sim, encena todo esse psicodrama. Todo, e daí já vai criar um teatro também e tal, de respeito, de consideração, de se colocar no lugar do outro. Aí a escola me colocou para trabalhar com como resolver o problema das escolas, que não era mais aquele tititi de fulano brigou, fulano gritou, fulano quebrou a cadeira, isso aí acabou na escola. Aí a escola ficou preparada para tratar de assuntos profundos, de alunos que vinham com uma problemática de violência em casa. Então aí a gente pôde trabalhar os casos de ideário suicida. Os alunos mesmo me traziam aqueles que tinham ideias suicidas para tentar trabalhar no grupo. De repente o diretor me chamava e perguntava: Luiz, tu viste que tinha um aluno que não era do colégio na tua sala? Na minha sala. Entendi, já trazia um amigo. Já trazia um amigo e tal, era muito importante. A escola, então, começou a ter filas para conseguir ingresso, né, na escola. Porque aí eu tinha não só alunos vítimas, mas como tinha alunos agressores também. Os pais não tinham mais aonde colocar aquele menino, e ali, neste exercício, nesse potencial de desbravar de dentro para fora do aluno, dessa construção do ser como se é mesmo, e ele ser aceito integralmente, eles mesmos se ficavam dizendo: não, o que tu falou do outro? Não pode, vai lá e pede desculpa. Então, quer dizer, o colégio todo, os 1.500 alunos, passaram a por essa experiência. Sim, uma experiência de transformação a partir da arte, várias técnicas e ferramentas da arte, do teatro, psicodrama, para trabalhar com a emoção, para poder... Muito corpo. Isso é muito do expressionismo, né? Por exemplo, eu vou fazer o trabalho com vocês, é a coisa do dripping. Se prepara uma tela, é que nem o Paulo que fez. Preparou uma tela, da base, tudo no meu trabalho é muito técnico, porque ele é de reinserção social, ele é de renda, de geração de renda e de cidadania. Tanto é que eu ganhei prêmios esses aí, porque no primeiro ano que eu estava na fase, eu levei 5.000 para aqueles alunos. Calma aí que tem a fase da fase. A gente estava lá então, só para dizer uma coisa, o exercício, né? Eu escolhe uma cor, se é uma cor de violência, eu digo: olha, tu quer dar um tapa na cara de alguém? Tem vontade de dar um soco, tem vontade de dar um tiro em alguém? Pode dar agora. Vai fazer todo esse círculo, dando a tua expressão vai ser de soco, a tua expressão vai ser de amor. Por que da frieza? O que aconteceu? Então, dependendo da cor... Sim, entendeu? Utiliza as cores para expressar a raiva. Ferramenta também, o amor, a raiva. Não, é muito rico. Agora, eu estava dizendo, eu achei interessante esse degrau, vamos dizer assim, não sei se estou correta, mas no primeiro momento, essa possibilidade de externar sentimentos, de externar, trazer à tona para depois poder entrar num nível de
receber novas Sim, informações. é porque sinto, logo existo. Sim. É o sentimento que te mobiliza, a palavra e tal, não é a razão. Muito antes, pelo contrário, a gente tem muito que tirar a razão para vir a coisa do inconsciente, o ser brotado do inconsciente, as mensagens brotarem, elas vêm cifradas. Sim, né? sim. E ali, então, a gente decodifica quando elas aparecem. E aí então, tá mais receptiva, inclusive, para entrar talvez num trabalho de maior racionalidade lá, quando a gente começa a falar mais racionalmente sobre os direitos, é isso? Será que casar a arte com... É perfeito, porque uma não tem palavras e a outra tem palavras. O que tu tá achando, Cris, dessa ideia de misturar a Luísa ou as ideias, né, com o teu projeto, enfim, faz sentido? Faz todo sentido. Isso é o grande desafio, né? Porque a transdisciplinariedade, a interdisciplinariedade, né? A transversalidade, ela é importantíssima. Então, quando a gente fala, por exemplo, no artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que diz que precisa ser trabalhada a cultura africana e indígena no currículo. Maravilhoso. Diz ali, né? Se refere no ensino da arte e da literatura, mas não quer dizer que seja só esses professores de literatura e de arte que podem fazer a sua parte numa educação que valoriza as diferenças, né? Então, essa questão de conscientizar todos os educadores para fazerem, na sua disciplina, uma parte dessa tarefa de educar para respeitar as diferenças, para trabalhar as emoções. Veja, você falando e eu me dando conta, o adolescente, a criança até 12 anos, ela sente essas emoções e são fortes, né? E o que ela faz com isso? Quem orienta ela, né, numa sociedade em que mãe e pai saem de casa cedo e voltam tarde da noite cansado? Quem orienta ela ao que fazer com aquele sentimento, com aquela emoção? Né? E aí vem todo o trabalho do colega para dar uma forma de extravasar aquilo sem prejudicar ninguém. Né? E, a partir disso, ela poder, talvez, ressignificar aquilo que aconteceu e avançar, né? Entendendo e racionalizando. Né? Sim, eu acho depois para chegar nesse outro ponto. Então, tu consegue perceber já no andar da carruagem do projeto, da Educação para a Cidadania, os frutos já colhidos, já consegue perceber esses adolescentes mais amadurecidos ou os professores mais preparados? Ainda é muito cedo para saber. O que isso vai gerar daqui a 10, 15 anos na nossa sociedade se projetos como este fossem multiplicados? Qual é a expectativa que tu tens? Então, eu acho que a educação em direitos humanos, seja ela através da arte, seja ela através do ensino de noções jurídicas, ela é uma ferramenta valiosa na construção de uma sociedade que tem como base o respeito aos direitos de todos e uma cultura de paz, né, de não violência. Para dar um exemplo do quanto pode fazer diferença esse tipo de trabalho, eu quero trazer aqui o relato, né, de quem acompanhou as atividades de campo realizadas pelos colegas, né, em pesquisa de campo realizada no mestrado de educação, em que, ao final das atividades, em que eram feitas muitas perguntas acerca de violência sexual e violência doméstica. Pelos alunos? Pelos alunos. Que queriam tirar dúvidas jurídicas. Dúvidas, até que ponto... Uma fala que eu não esqueço. Tá, mas não pode bater mais agora, e como é que vai ser? Gente, essa fala traduz uma cultura, uma naturalização da violência doméstica gigantesca. Né? Então, quando ao final dessas atividades, você tem alunas que esperam para falar reservadamente com você. Sofreram algum porque, eu cheguei a me arrepiar, porque tiveram experiências de abuso e sentiram a confiança necessária para te trazer isso, para te ajudar de alguma forma. E eu tenho um entendimento de que esse é um dos caminhos, né, para que a gente possa, aos poucos, auxiliar esses jovens, né, que serão as futuras gerações, para poderem lidar com essas violências, canalizar essas violências e racionalizar para não reproduzirem mais as violências. Né? Isso é uma coisa que me traz muita convicção, esperança de que a educação e para os direitos humanos, né, para a cultura de paz, de não violência, ela é um caminho, uma ferramenta importantíssima, né, na construção dessa sociedade mais
justa, mais solidária, mais humana. Eu estava comentando, a Luiz, com a Cris, eu estou fazendo agora um mestrado em Direitos Fundamentais, enfim, e nós tínhamos uma cadeira sobre o aumento da eclosão da litigiosidade, né? E aí é onde se diz que o conflito existe para o ser humano, mas não necessariamente o litígio, né? E o que a gente vê hoje é litígio nos tribunais e tal. E nesse contexto a gente fez um seminário, eu busquei lá o trabalho da Cris, me lembrei. E discutimos sobre isso. Uma das possibilidades de reverter essa cultura é na educação, né? E aí, nesses projetos que vocês costuram aí, e aí debatemos no grupo, porque não adianta a gente diminuir o número de processos, fazer consertos, por exemplo, lá, sob o ponto de vista na lei penal, consertos na lei processual, somente ali, se a gente não atinge causas, e parece que as causas estão nessas raízes da cultura da violência, e onde trabalhar mais e melhor, talvez lá nas crianças, lá nos adolescentes, ou em outros níveis tantos. Outro dia nós trouxemos aqui a desembargadora Mageli, a juíza Mageli, sobre violência doméstica, que ela tem um projeto Borboletas, e ela trabalha tanto com as vítimas quanto com os agressores. E aí já são mais adultos, né? Já é uma outra faixa etária, e desenvolvendo projetos para que essas questões sejam repensadas, né? Também tem a parte da arte. Ela foi uma das que foi juíza do meu prêmio. Então tá. Então, exatamente. Então, aí a doutora Mageli falando para nós aqui. Então, quer dizer, a educação pode estar lá na escola, depois outros instrumentos numa outra faixa etária, mas tentar trabalhar para que a gente mude essa cultura, né? Que realmente todos nós estamos imersos, às vezes irrefletidamente. E aí eu queria saber do Aloysio essa questão. Porque o Aloysio... Porque tem esse que é interessante, né? E no episódio, gente, vocês vão lá e visitem o episódio da violência nas escolas. Também tem aquele que sofre e aquele que agride. Os dois precisam ser acolhidos e trabalhados. E aí tu tem uma experiência muito rica na fase, né? Perfeito. Daí conta um pouquinho para nós aqui. Quando estourou o projeto a nível nacional na escola, a fase me chamou e eu fiquei muito feliz porque ia fazer um projeto particular, ia ganhar mais grana, mas não deu. Para isso nunca tem verba. Aí ela conseguiu fazer com que o meu secretário me dividisse, conseguisse falar para o meu diretor me dar algumas horas, então eu fiquei dividido entre a Escola Padre Réus e a Escola Tom Jobim da fase. Quando cheguei na fase, cheguei com o projeto, queria ficar 2 horas com os guris, eram 5 oficinas, eu tinha que fazer o meu horário lá, daria 5 oficinas em 5 galerias diferentes, 4 masculinas e uma feminina. E aí todo mundo disse que eles não ficam 15 minutos com os professores, vão ficar 2 horas contigo. Eu digo, pô, mas podemos tentar. Aí a secretaria bancou o material, que é tinta, tela, é o material que eu pinto mesmo como profissional, e aí entrei. Foi um absurdo para todo mundo, porque aqueles meninos queriam, gostaram, eu dava 5, 6 guris, né? Tudo é muito restrito, né? Com segurança junto e tal, os guris queriam mais tempo e tinha fila de espera, porque eles tinham que ficar 6 meses comigo, 6 meses eles conseguiram fazer 2 exposições fora. Então, quando eu cheguei no grupo Pior, 3 meses com o grupo Pior, estourou uma rebelião. E a rebelião, eu estava fazendo a barba, eu me lembro, à noite, eu estava me preparando, porque outro dia de manhã eu ia para essa galeria e explodiu uma rebelião ali mais séria, que foi atendentes foram para pronto-socorro e tinha uma sequestrada numa sala. Eu digo, puxa, justamente na minha galeria, que eu vou dar lá, acabou, né? Então, terminou. Aí quando eu fui para a fase, no outro dia, disse, calma, professor, eu passei pela casa, né, que é o CSE, calma, professor, a gente está achando interessante, os únicos que não participaram foram seus alunos. Aí eu disse, epa, e eles vão querer a sua oficina. Então, tudo foi cancelado, porque os bichos estavam indo para cá, sendo isolados e tal. Tudo foi cancelado, mas a minha oficina não podia ser cancelada, porque eles disseram que aí eles fariam a rebelião deles. Olha só. Saiu na 0 hora, implicar para o trabalho que eu estava fazendo com eles. Picasso vai à fase. Foi a reportagem premiada do ano 2016 para Larissa Rosso. Que legal, aí parabéns. Como é que é? Então, todos vão fazer. Passei por cima a galeria estava
arrebentada. Mas eu dava aula no lugar mais longe, eu dava aula no refeitório, que eles faziam as mesas maiores, porque as telas eram grandes. De novo, houve a rebelião numa outra galeria, dali a uns 3 meses, porque eram dos rapazes que já tinham mais de 18 anos e queriam ir para o presídio central. Então, eles se rebelaram feio mesmo. E aí, os únicos 7 eram... Eu fui lá e dei aula para eles e tal. Então resultados... Para mostrar que o resultado... Né, extremamente concreto. Concreto, que eles iam dar entrevista. Não dão entrevista aqui. Eu tenho isso aqui só de entrevistas em jornal e em coisa. E acompanhei todas as mortes de bullying no Rio Grande do Sul. E acompanhei, fui para a televisão e tal, para tentar fazer esse resgate da vítima e do agressor também. Sim, porque também a gente não pode demonizar o agressor e tem que fazer alguma espécie de trabalho. O agressor é agredido em outro espaço. Sim. Ele reproduz provavelmente a violência. Em outro espaço e já quer chegar lá agredindo para ninguém ver que ele sofre em casa, que ele urina na cama de noite, que ele apanha do padrasto, entendeu? Então, ele já chega por cima. Entendi. É uma maneira de se defender. Não, são muito ricas essas experiências, né? Por isso que eu pensei assim, trazer aqui um pouco delas, porque nós vamos ter que fazer mais uns capítulos, assim, para a gente poder desdobrar. Mas perguntar para a Cris, então, esse trabalho ele prossegue, assim, como é que tem alguma periodicidade? As pessoas buscam, a defensoria vai, as escolas se inscrevem? Como é que é isso? Como é que está funcionando hoje esse trabalho de conversa sobre direitos humanos nas escolas? Então, a dinâmica ela é de acordo com a necessidade, né, que vai surgindo. As escolas podem nos procurar acessando, né, os contatos da associação, mas nós também fazemos um trabalho de procura, né? Nós tivemos em Campo Bom, se vocês lembrarem, só para exemplificar, uma situação de uma professora que sofreu injúria racial em sala de aula. Nós procuramos a Secretaria de Educação e fomos muito bem recebidos naquela ideia de parceria, né, de apoio, no sentido de fazer um trabalho com todas as escolas do município na questão da racial. A questão, né, ali estava racial. Isso. E muitas vezes, outras escolas que nós não chegamos ainda, falam com alguns professores que tiveram essa experiência, passam um contato e nós vamos, então, procurando atender de acordo com a necessidade, né? Uma coisa que eu acho muito importante salientar é que não tem, assim, assuntos. Nós vamos falar sobre esse assunto. Algum te serve? Não. Esse projeto ele foi desenvolvido para atender a necessidade de cada grupo, né, de acordo com a sua realidade no local ali. Particularizadas, as demandas, as necessidades, ali, as perguntas que surgem e que inquietam aquela população ali. Isso mesmo. Tanto no nível dos professores quanto dos alunos. Isso, e dos professores também, né? Veja, nessa pesquisa, a gente escutou muitos professores e eles trouxeram para nós, da mesma forma que os alunos, uma curiosidade, uma busca por informações, né? Afinal de contas, quando acontecer um caso de racismo em sala de aula, como é que eu resolvo? Qual é o protocolo? O que eu faço primeiro? O que é racismo? O que é injúria? Qual a diferença? Como é que eu lido com isso, né? Aqui, por exemplo, eu trago um exemplo de um professor que foi ensinar sobre o voto feminino, a história da conquista do voto feminino, e no dia seguinte ele chegou na sala de aula e a diretora veio dizer que um pai, advogado, veio ameaçando processar por misandria. Aí ele me disse, me socorre, me esclarece, afinal de contas, o que acontece comigo agora? Não acontece nada, esse crime não existe. Né? Então, assim, é um projeto que visa atender à necessidade de cada realidade. Mesmo. E de apoio aos professores, né, que têm muito receio de abordar a temática dos direitos humanos. De como abordar e aquilo, porque também tem gente que não está afeito a essa temática, não gosta que ela seja trazida e pode sofrer, o próprio professor sofrer represálias, né? Exato. Então, esse amparo para que a população compreenda qual é o trabalho que se desenvolve, né? Sem ter medo e sem que às vezes acho que agora tu falasse, eu fiquei imaginando, não necessariamente politizar, né, de forma partidária, que cada um pode fazer as suas escolhas, isso aí não.
isso é inerente do ser humano, mas que não vinculará essa pauta com exatamente uma escolha partidária, né? Exato. A pauta de direitos humanos, ela é, antes de mais nada, a pauta constitucional, né? É o que nos garante o Estado democrático, né? Exato. E talvez, traçar esses limites, essa compreensão, né? Exato. Para que todos entendam que estamos todos inseridos, né? E também submetidos a uma Constituição maior que prega essa possibilidade de todos convivermos na maior harmonia, né? Sim. Não importa credo, como tu iniciasse a tua fala. Né? E isso que é muito direitos importante. humanos, né? Isso é muito importante. Que não se tenha medo isso. dessa discussão, né? Isso. E agora eu queria ver com a Luísa, assim, a Luísa tem tantas coisas para nos mostrar. Queria que a produção colocasse nós já vamos, antes de encaminhar para o final, mostrar aqui as obras que o Aloysio tem, a última produção. Olha que coisa mais linda. Ele trouxe, vamos assim, ó, ele trouxe atrás dele, para quem nos acompanha no YouTube, uma obra linda que remete a Van Gogh. Explica para nós. Campo de Trigo. Ele pintou e depois no outro dia recebeu um tiro. E ele sempre espantava esses corvos são bichos muito curiosos, né? E ele meio que espantava os corvos. E aqui é saudades de esperando Van Gogh. E Van Gogh não voltou mais ao Campo de Trigo, né? Então fiz uma grande homenagem aos 130 anos de morte, aí saiu tudo quanto era Ele jornal. trouxe para nós aqui. Eu juntei o Campo de Trigo e a Noite Estrelada, que eu amo, né? E os corvos, que eu fui para a Europa pintando pássaros brasileiros, né? Sim. E agora eu estou nos beija-flores, sempre primavera. Aqui as imagens que a gente tem na tela são muito ricas. De uma performance que eu fiz nessa minha última exposição. Muito linda, muito linda. Qual é o título? Ela tem uma série? Sempre Primavera. Sempre Primavera. Muito bacana. Os beija-flores. Muito bacana pra gente conhecer um pouco mais. Olha que lindo. Gente, assim, quem escuta no Spotify não consegue, né? Mas é uma tela muito colorida, com flores coloridas, com beija-flores, muito dripping, delicada. Né? Eu tenho três movimentos aqui. O dripping, que é o expressionismo, que é o fundo, que é o verde e o azul, que eu jogo tinta. Depois são essas flores do meio do modernismo brasileiro, são flores estilizadas. E depois são os beija-flores do naturalismo. Então, o meu trabalho é integrar, e parece que esse é o caminho da arte moderna, integrar, transversar caminhos diferentes anteriores. Então, tu pode apagar os beija-flores, tu tem uma obra. Tu pode apagar as flores, tu tem outra. Ou ficar só com as flores. Não. Ou só com... Vamos juntar, não quero apagar nada. Adorei. Mas, enfim, tá muito lindo o teu trabalho, muito rico. E aí, gente, a gente vai encaminhando para o final. Eu vou pedir as considerações finais de cada um e depois, né, pedir então para a Cris considerações finais e quem quer saber mais do trabalho, onde pode procurar informação. Perfeito. Então, finalizando, eu quero então fazer uma provocação, né? Considerando que a Constituição traz que a educação é um direito e um dever do Estado e da família, né? Havendo a participação de toda a sociedade, né? Quero trazer uma provocação para que cada um, né, atenda o pedido feito no preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que conclama ali no seu preâmbulo que cada indivíduo, cada órgão da sociedade se esforce através do ensino e da educação para promover essa declaração em todos os espaços, né, para fomento de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Obrigada. E quem quiser se aproximar desse programa, uma escola que queira, procura a Defensoria Pública? Pode procurar a associação né, dos defensores públicos, a Defensoria também, né? Tá. Mas pode procurar, inclusive, o defensor público da sua comarca, que pode, então, fazer contato conosco para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar ou não. Né? Ou ir lá e fazer do seu jeito a sua atividade em prol do fomento dessa cultura. Perfeito, obrigada. E a Luísa, me conta então agora, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, os teus projetos, onde que a gente pode te encontrar? Eu estou no Instagram, Aloysio Pedersen, né? E também tenho o Face com esse mesmo nome. E concluo com a Cris aqui, porque também está nos direitos humanos e no ECA o direito à cultura, à arte como fruição da vida, né? E isso é tão pouco chegado à execução
Então, nós estamos com grandes lacunas nesse sentido de saúde mental dos trabalhadores da segurança pública, dos próprios professores, enfim, saúde mental no geral. E quem me procurar, eu também trabalho com pessoas atípicas, eu posso ir na casa, aliás, eu tenho 2 pessoas que eu vou na casa com um trabalho fantástico, inclusive uma vai fazer exposição na quinta-feira que vem. Eu estou no Hotel Plaza São Rafael, de 16 a 18, agora desse mês ainda, com uma oficina que é a arte limpa da alma, a poeira da vida, que é um provérbio de Picasso, que é uma frase de Picasso. Em outubro. Em outubro. E agora em outubro, sim. Tá, tem bem. uma oficina lá. E eu até ia dizer aqui, ó, a gente tem, né, Luísa, também um café com mediação, vou botar aqui, ó, no dia 16 de novembro, pessoal, que é uma promoção do IBDFAN, né, que é da nossa querida Nelny, a convite, que é da Comissão de Mediação. Eu estou ali também, porque no IBDFAN a gente tem uma comissão de Direito de Família e Arte. E aí, então, convidamos o Aloysio, nós vamos fazer uma oficina, vamos nós lá ir mãos às tintas. E essa, olha só, vou ler aqui para vocês. Oficina Cor, Gesto e Emoção, 16 de novembro, das 9 às 13, na Pousada São Lourenço. Então, se entrar lá no Instagram do Aloysio, no Instagram da Comissão de Mediação do BDFAN do Rio Grande do Sul, da Nelny, vai encontrar lá para fazer as inscrições. Então, vamos convidar todos, né? Quem quiser lá, botar a mão na massa, que ele disse que nós vamos trabalhar as emoções e cores. Gente, que neste mundo tão fluídico, que tu começasse com essa liquidez toda das emoções, dos sentimentos, né? Eu acho que a gente tem que realmente se centrar na gente para descobrir o outro na gente, né? Nós somos o espelho do outro. Quando a gente não quebrar essas barreiras, né? É isso aí. Isso aí, gente. Olha, essa conversa é muito rica e a gente já viu que a gente pode desdobrar em outros capítulos, né? Porque esse tema, ele é importantíssimo e a gente precisa se aproximar cada vez mais deles. Então, agradeço muito, adorei. Então, este foi o nosso episódio de hoje e fique conosco no Notas Sobre Nós. Não te esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações e fique por dentro de todos os nossos episódios. Então, até lá, até o próximo.